Essa é uma videoaula sobre o tema agentes públicos. Então, continua comigo, assiste até o final. Olá, seja bem-vindo ao meu canal. E hoje eu vou falar para vocês sobre os agentes públicos e as diferentes classificações adotadas aí pela doutrina. Então, se você é meu aluno, é minha aluna, sabe que eu tô gravando essa videoaula especialmente para você, já deixa um like aqui embaixo, faça sua inscrição e deixa um comentário aqui embaixo, porque quanto mais você comenta, interage comigo, mais motivada eu fico para gravar essas videoaulas curtinhas, resumidas, que te ajudam a memorizar o conteúdo. E se você não é meu aluno, chegou até aqui, né, buscando por este conteúdo, se esse conteúdo ajuda você a estudar para concursos, a estudar para a OAB, eu peço também, por favor, para que você se identifique aqui embaixo, né, deixe um recadinho para que eu possa saber quem está me acompanhando por aqui. Combinado? O autor de referência da nossa videoaula de hoje é o curso de Direito Administrativo do professor José Aras. Vou colocar o link aqui embaixo para caso você queira fazer este investimento, adquirir essa obra que vai ajudar aí nos seus estudos para concurso público, para a prova da OAB. É só clicar aqui embaixo. Clica nem que seja para você conhecer o livro, né, que eu utilizei como referência para preparar esta aula. Gente, o que nós temos a dizer, né? O que é mais importante em se tratando de agentes públicos? É muito comum, né, a doutrina adotar a classificação de servidores públicos, mas aqui nós vamos adotar, né, a classificação de agentes públicos porque nós entendemos, nós concordamos com os autores que entendem que servidores públicos, eles são, na verdade, uma espécie de agentes públicos, né? E aí existem diferentes classificações adotadas pela doutrina. Eu estou adotando aqui as classificações que o professor José Aras adota na obra dele. Então, nós vamos considerar que servidor público e agente público é a mesma coisa. Aqui, os servidores públicos são uma espécie de agentes públicos como outros, né, dos quais nós vamos falar aqui. Aqui, né, integram o gênero agentes públicos, os militares, os particulares em colaboração, os agentes políticos e os servidores públicos, né, propriamente ditos, conforme eu expliquei na introdução. Então aqui para nós, né, os militares, eles não mais são considerados pela maior parte da doutrina como subespécie de servidores, né? Afinal de contas, os militares, e aí eu estou falando em âmbito federal, do Exército, Marinha e Aeronáutica, em âmbito estadual, dos PMs, policiais militares e BMs, os bombeiros militares. Então aqui para nós, os militares, eles são agentes públicos, né? Eles não são servidores públicos, porque eles são regidos por um regramento próprio. Então, você pode fazer a leitura do artigo 42 e 142 da Constituição Federal, que fala sobre os militares, ok? Os militares, eles são agentes públicos que têm algumas características próprias, né? Por exemplo, a proibição expressa da categoria à sindicalização, à greve, à filiação política, né? Enquanto eles estão em serviço ativo, dentre outras peculiaridades, ok? Mas nós temos outra característica de agentes públicos, né? Que são os particulares em colaboração. Então, os particulares em colaboração são aquelas pessoas que não têm um vínculo direto com a administração pública, né? Conforme explica aí o professor José Aras, mas elas atuam em situações específicas sem remuneração em prol do interesse coletivo. Então, nós temos como principais exemplos aqui na obra do professor José Aras, né, de particulares em colaboração, os jurados e os mesários. Ok? Então, são um outro exemplo de agentes públicos, né? Os particulares em colaboração. Nós temos também os agentes políticos, como uma outra categoria aí de agentes públicos. Então, o professor José Aras, ele explica que os agentes políticos, por sua vez, né, são aqueles indivíduos que ocupam aí as funções e os cargos mais altos, mais relevantes da administração pública.
Então, eles seriam uma espécie qualificada de servidores públicos, né? Eles exercem as funções administrativas, funções legislativas, judiciais e até mesmo os cargos políticos, né? Com grande carga de poder. Então, de acordo com o conceito mais amplo, né, de agentes políticos, que é adotado pelo professor José Aras e por outros autores do direito administrativo, né, integram essa categoria dos agentes políticos os mandatários do Poder Executivo, né, com seus imediatos, então exemplo do presidente da República e dos ministros, governadores, prefeitos, né, e os seus secretários, os mandatários do Poder Legislativo, então os senadores, deputados e vereadores, os membros do Poder Judiciário, né, os ministros dos tribunais superiores, os desembargadores, os juízes, bem como os membros dos tribunais de contas, né, os membros do Ministério Público, além dos delegados de polícia civil e federal, né, dos procuradores, que são os advogados públicos, os advogados que atuam em prol da fazenda pública, né, e os defensores públicos. Então, note que é uma classificação bem ampla aí, né? Ele entende que todos esses aí são agentes políticos, ok? E aí, quando a gente entraria na categoria dos servidores públicos propriamente ditos, né? O professor José Aras, ele subdivide, né, os servidores públicos em temporários, em empregados públicos e os servidores públicos stricto sensu. Sendo que esses servidores públicos stricto sensu são a categoria de servidores públicos que a gente entende, né, naturalmente como servidores públicos, que são estatutários, têm estabilidade e tal. Então, ele explica, né, que os servidores públicos que são classificados como temporários são aqueles contratados por tempo determinado para o exercício de funções para atender uma necessidade temporária e excepcional de interesse público. Isso aí, inclusive, existe uma previsão no artigo 37, inciso 9 da Constituição, que fala sobre essa contratação de temporários, né? Então, eles celebram um contrato com a administração pública e os direitos e obrigações deles, né, são aqueles que são previstos no contrato. É temporário, a gente sabe que na prática existem algumas realidades, né, de contratações temporárias que acabam por durar muitos anos, mas essas contratações temporárias elas não foram pensadas com essa finalidade. No plano federal, nós temos a Lei 8.745 de 93, que rege essas contratações temporárias, e no plano estadual e municipal vai depender, né, do estado, né, e dos municípios. Aí. Cada estado, por exemplo, tem um regramento próprio no que diz respeito à contratação dos servidores públicos temporários, ok? Esses indivíduos, eles não têm um cargo, né, um emprego público, eles desempenham meras funções públicas, e aí o professor José Aras, ele até dá como exemplo, né, as pessoas que são contratadas temporariamente para o combate a epidemias, ou mesmo aquelas pessoas que são contratadas temporariamente para promoverem um recenseamento, né, que é realizado periodicamente pelo IBGE. Então, todas as disposições sobre as carreiras destes cidadãos e cidadãs estão aí no contrato temporário. Ele só tem os direitos e as atribuições que estão previstos aí no contrato, ok? O contrato, gente, eu falo isso na condição de quem já trabalhou muitas vezes, né, por meio de contrato temporário com a administração pública, é uma forma de você descobrir como que é uma determinada função pública, né? É uma forma de você se ambientalizar com o serviço público. E é claro que você não tem aí, né, as garantias que são devidas ao servidor público efetivo, mas pode ser uma forma de você conhecer, né, as atribuições de um determinado cargo público, até para você ver se você se identifica ou se você não se identifica com este tipo de trabalho, ok? Em seguida, nós temos que falar sobre os empregados públicos. Os empregados públicos são aqueles indivíduos, né, que trabalham nas empresas públicas e nas sociedades de economia mista, ocupando empregos públicos. Então, da mesma forma que os servidores públicos efetivos, eles prestam concurso, só que a contratação deles se dá por meio da legislação trabalhista,
né, dos mesmos moldes em que são contratados os empregados da iniciativa privada. Então, quem trabalha com um emprego público nas empresas públicas e sociedades de economia mista, né, eles são regidos aí pela CLT. Eles não têm a estabilidade dos servidores públicos, né, mas tem um entendimento aí na OJ 247 do TST, né, o Tribunal Superior do Trabalho, que fala que eles só podem ser despedidos por ato motivado, ok? Esse era um entendimento que inicialmente se aplicava só para os Correios, né, para os empregados públicos dos Correios, só que acabou tendo aí esse entendimento estendido. Então, o empregado público trabalha nas empresas públicas e sociedades de economia mista, exemplo da Caixa, Banco do Brasil, Petrobras, os próprios Correios, são regidos pela CLT, não possuem estabilidade, mas a dispensa deles só poderá se dar por ato motivado. E aí eles têm, por exemplo, o FGTS, né, dentre outras garantias trabalhistas aí que são devidas, né, aos trabalhadores seletistas, né, de um modo geral. E aí, por fim, nós temos, né, o que todo mundo quer, o que todo mundo busca alcançar, que são o servidor público stricto sensu, né, que é aquele servidor público que presta concurso naturalmente, que é regido por um estatuto e que ele tem a tão sonhada estabilidade. Então, geralmente, eles ocupam cargos públicos no âmbito da administração pública direta, né, autárquica e fundacional. Ok? Eles estão atrelados, né, às regras de direito público, o vínculo entre eles e a administração pública é regido pelo direito público e eles têm a estabilidade, né? Então, eles só podem perder o cargo público ocupado em condições bem específicas que são pontuadas aí na própria legislação, ok? Os servidores públicos, eles são quase que sempre estatutários, né? Mas pode acontecer de alguns municípios que não possuem estatuto acabarem por contratar, né, esses servidores públicos de alguma outra forma, por exemplo, por meio da CLT, mas via de regra, os servidores públicos, eles são preferencialmente estatutários. E no plano federal, eles são regidos pela 8.112 de 90, que rege aí o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, ok? Lembrando que a 8.112 de 90, ela se aplica só aos servidores públicos federais, ok? Os servidores públicos que trabalham no âmbito dos estados e dos municípios, eles vão ter legislações próprias, com disposições próprias, ok? É importante a gente lembrar disso aí, ok? Como que é o acesso das pessoas ao serviço público, né? Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei. Então, muito cuidado, né? Porque vocês que prestam aí concursos, prova da OAB, pode ser que pergunte se o estrangeiro pode vir a ter acesso a cargos públicos, né, no Brasil, e sim, desde que seja na forma da lei. É o que a Constituição diz, ok? Via de regra, a investidura em cargo ou emprego público depende da aprovação prévia em concurso, ok? Concurso público de provas ou de provas e títulos, sob pena, né, da nulidade do ato e até punição da autoridade responsável, ok? E a gente tem até uma súmula vinculante a respeito disso, né, a súmula vinculante 43, que fala que é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicia ao servidor investir-se sem prévia aprovação em concurso público, né, destinado ao seu provimento, em cargo, né, que não integra uma carreira no qual ele estivesse, né, anteriormente investido, ok? Vale lembrar que ainda existem as funções de confiança e o cargo em comissão, que são dois conceitos que vocês precisam ver aqui, né? Tanto a função de confiança quanto o cargo em comissão são para atribuições de direção, chefia e assessoramento. Só que, enquanto a função de confiança ela é exercida por servidores ocupantes de cargo efetivo,
Então a pessoa presta concurso, ela tem um cargo na administração pública, mas aí ela é temporariamente concedida para ela uma função de confiança, né? Então vamos supor que eu sou auxiliar administrativa efetiva de um determinado município. E aí me é dada uma função de confiança, por exemplo, de chefe do departamento de compras. Então, a função de confiança, a pessoa já é servidor público e ela recebe aí uma função, né, de direção, chefia ou assessoramento. Naturalmente, a função de confiança, do mesmo jeito, ela é de livre nomeação e exoneração. Só que quando a pessoa perde a função de confiança, ela não vai para o olho da rua. Porque ela é servidora pública efetiva, ela volta para aquele cargo público anteriormente ocupado. Diferente do cargo em comissão, né, esses cargos públicos em comissão, eles não são preenchidos por servidores públicos, né, como regra. A Constituição até fala que um pequeno percentual deles deve ser preenchido por servidores públicos de carreira, mas isso não acontece na prática. Então, o cargo em comissão é para aquela pessoa que não é servidora pública, mas ela é nomeada, né, de livre nomeação e exoneração para uma função de direção, chefia ou assessoramento. Só que o cargo em comissão, como a pessoa que recebe, né, esse cargo em comissão, ela não é servidora pública efetiva, se ela perde esse cargo público em comissão, né, ela está fora do serviço público. Então, função de confiança e cargo em comissão, ambos para atribuições de direção, chefia e assessoramento, ok? A validade do concurso público, pessoal, os concursos públicos têm prazo de validade de até 2 anos, sendo possível a prorrogação, né, a critério da administração pública por igual período. Então, atenção, se o edital estabelece que o concurso público tem validade de 1 ano, né, ele vai poder ser prorrogado uma única vez por apenas mais 1 ano. Todas as disposições relacionadas aos concursos públicos deverão estar presentes no edital. Então, o edital é a verdadeira lei que rege os concursos públicos. Então, é muito importante quando vocês vão prestar concurso público, ler o edital inteiro, né? Cada linha, ok? Com relação à proibição ou não de abrir novo concurso, tendo candidatos aprovados em um concurso anterior dentro do prazo de validade. Olha só, a Constituição permite que se abra um novo concurso público com candidatos aprovados em um concurso anterior ainda no prazo de validade. A única questão que a Constituição impõe é que os aprovados no concurso anterior, que ainda está dentro do prazo de validade, eles terão prioridade sobre os novos concursados. Artigo 37, inciso 4º da Constituição. Mas, em âmbito federal, né, a Lei 8.112 de 90, ela veda aí esta previsão. Né, a Lei 8.112 de 90, no artigo 12, parágrafo 2º, ela proíbe que se abra um novo concurso enquanto tiver aprovados no concurso anterior, né, aguardando. Então, a gente tem que pontuar porque a Constituição permite, né, mas a legislação federal que se aplica aos concursos federais hoje não permitem, né? Conforme a previsão da Constituição, quem foi aprovado antes vai ter prioridade de convocação sobre os aprovados nesse novo concurso, né, que foi aberto enquanto ainda tinham candidatos aprovados do anterior. O candidato aprovado em um concurso público, a princípio, ele tem uma mera expectativa, né, de direito à nomeação, e aí o candidato ele tem o direito, né, de que seja observada a ordem de classificação no certame, conforme o artigo 37, inciso 4º da Constituição. Então, sempre os aprovados em um determinado concurso vão ter prioridade, né, de convocação conforme a ordem de classificação final que foi aí, que ficou, né, definida. Então, o primeiro lugar vai ser chamado antes, depois o segundo, terceiro, etc. Ok? O que é um cargo público, pessoal? O cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor, né? Podendo ser um cargo público em caráter efetivo, né, mediante aprovação em um concurso, ou um cargo público em comissão, né, o ad nutum, de livre nomeação ou exoneração, conforme visto, né, anteriormente. Este conceito é do professor José Aras, nosso autor de referência aqui dessa aula de hoje. Quais são os requisitos básicos para investidura em um cargo público? Pessoal, olha só,
nacionalidade brasileira, gozo dos direitos políticos, quitação com as obrigações militares e eleitorais, né, militares para o caso dos rapazes, nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo. Então, se é um cargo público de nível superior, você tem que comprovar que você tem o nível superior, ok? Idade mínima de 18 anos e aptidão física e mental. Atenção, porque o STF ele tem uma súmula vinculante, né, a súmula vinculante 44, que fala que, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, as atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos, né, estabelecidos em lei, inclusive a idade máxima. A aptidão física, né, um teste específico para medir a aptidão física, dentre outros. Então, não é inconstitucional, por exemplo, os concursos da área da segurança pública, que alguns deles estabelecem idade máxima para o candidato concorrer, né, a um determinado cargo público. Então, por exemplo, a polícia militar, né, de diferentes estados estabelece a idade aí de 30 anos, né, ou de 28 anos, como idade máxima para o candidato. Então, isso é permitido, né, tem súmula vinculante, a súmula vinculante 44 do STF, ela dispõe sobre isso, desde que a natureza do cargo, né, justifique aí esses critérios, né, diferenciados para determinados cargos públicos, ok? Mas o STF tem uma súmula, né, a 683, que complementa isso aí, dizendo que o limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima, né, em face do artigo 7º, inciso 30 da Constituição, quando puder ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Ok? A investidura do servidor público em um determinado cargo público se dá por meio da posse. E a posse, né, ela ocorre por meio do respectivo termo, né? Então existe o termo de posse, no qual deverão constar as atribuições, deveres, responsabilidades e direitos inerentes ao cargo público ocupado, ok? Então, primeiro, o aprovado em um concurso público, ele é nomeado, depois ele toma posse e depois ele entra em exercício, passando a exercer de fato, né, as atribuições inerentes ao cargo. A posse, segundo a legislação federal, ela deverá ocorrer no prazo de 30 dias contados da publicação do ato de provimento, ok? E a posse pode ser feita mediante procuração específica. Só haverá posse, né, nos casos de provimento de cargo público por nomeação. E aí, no ato da posse, o servidor público ele tem que apresentar, né, a declaração quanto ao exercício ou não de um cargo, emprego ou função pública, para ver se ele não está incorrendo em nenhuma situação de acumulação de cargos, e ele também tem que apresentar a declaração de bens e valores que compõem o seu patrimônio, ok? Por outro lado, o exercício é quando ele efetivamente passa a desempenhar as atribuições do cargo público ou da função de confiança, né? Sendo de 15 dias, de acordo com a legislação federal, o cargo para o servidor público empossado, né? O prazo, perdão, para o servidor público empossado entrar em exercício, contados da data da posse. Se ele não entrar em exercício neste prazo, o que acontece com ele? Exoneração, ok? Sistema remuneratório dos servidores, né, só pode ser fixado ou alterado por lei específica, observada, né, a iniciativa privativa em cada caso. Os servidores públicos têm direito à revisão geral, né, anual sobre os seus vencimentos, sempre na mesma data e sem distinção de índices, ok? Com relação à remuneração dos servidores públicos, vale lembrar que, né, o professor José Aras, ele explica que a remuneração dos agentes públicos, ela pode se dar por meio, né, da percepção de proventos, de pensão, de subsídios e vencimentos. Então, os servidores públicos inativos, que são aqueles aposentados, né, eles recebem proventos. Então, o servidor público aposentado recebe proventos. Os dependentes dos servidores públicos, eles recebem pensão, ok? Memorizar isso aí. O subsídio é a contraprestação pecuniária que é paga aos agentes políticos.
Então, como que é esse pagamento por meio de subsídio? É uma parcela fixa e única, não é vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, etc. Então, o subsídio é a melhor forma de um agente público receber, porque geralmente nós estamos falando de valores mais altos, né? Que são aqueles devidos para os agentes políticos. Por outro lado, os servidores públicos ativos, né, que não recebem subsídio, eles recebem vencimentos. O que são esses vencimentos? É o vencimento, não é, que é a remuneração mesmo devida pelo cargo e seguido, né, acrescido das vantagens pecuniárias. Então, o servidor público ativo que recebe vencimentos é diferente do servidor do agente público, né, do agente político que recebe subsídio, porque o subsídio é uma parcela única e os vencimentos, eles são integrados pelo vencimento e pelas vantagens pecuniárias, que, né, nas palavras do professor José Aras, né, são devidos aí, como eu falei, aos servidores públicos ativos, ok? Por fim, vale lembrar, né, que o servidor público civil, ele tem direito à livre associação sindical, ele tem direito de greve e ele tem também, né, muitos dos direitos sociais previstos ali, né, na Constituição aos trabalhadores como um todo. Ok? Lembrando que não existe lei específica para tratar da greve dos servidores públicos, né? Isso até foi objeto de mandado de injunção perante o STF, que decidiu que até que seja criada uma lei específica para tratar da greve, do direito de greve dos servidores públicos, né, será aplicado para eles a lei geral que regulamenta o movimento paredista no setor privado. Lei 7.783 de 89, né, no que couber. Então, aplica-se a lei da greve na iniciativa privada até que se tenha uma lei específica para tratar da greve no serviço público, mas eles indiscutivelmente, né, têm aí o direito à greve. Com relação à acumulação de cargo, emprego e função pública, né, a regra é a não acumulação. Tem 3 situações em que a Constituição permite, né, a acumulação de cargos públicos. Ela permite que, desde que haja compatibilidade de horários, é permitido acumular 2 cargos públicos de professor, né, um cargo público de professor com outro de natureza técnica ou científica, e é permitido acumular 2 cargos públicos de profissionais da área da saúde. Então, essa é a previsão da acumulação de cargos públicos conforme a Constituição. Regra é não acumular. Se houver compatibilidade de horários, pode ter acumulação para 2 cargos de professor, um de professor com outro técnico ou científico, ou 2 cargos de profissionais da área da saúde. Ok? Por fim, nós precisamos falar, né, sobre a estabilidade e o estágio probatório para nós encerrarmos. Então, a Constituição estabelece que são estáveis, né, os servidores públicos efetivos após 3 anos, né, de efetivo exercício. Então, após 3 anos de efetivo exercício, os servidores públicos nomeados para cargos de provimento efetivo, né, em virtude de concurso, eles se tornam estáveis. Mas eles precisam antes passar por uma avaliação especial de desempenho perante uma comissão instituída para essa finalidade. Então, avaliação especial de desempenho é condição para a aquisição da estabilidade dos servidores públicos. O servidor público estável, né, ele não pode ser posto para fora, ele não pode ser demitido ou exonerado, né, como regra. O servidor público estável, ele só pode perder o cargo se houver contra ele uma sentença judicial transitada em julgado, da qual não cabe mais nenhum recurso, ou, né, se isso for a decisão em âmbito de um processo administrativo disciplinar, ok? Ele vai receber aí, né, algumas avaliações periódicas de desempenho e ele precisa naturalmente ser aprovado nessas avaliações periódicas de desempenho, ok? Então, o servidor público ativo, ele pode ser demitido, né, como uma forma de punição em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou em condenação mediante um processo administrativo disciplinar, que é um PAD, ok?